Pergunta que os pais se fazem nesse momento é quando voltam às aulas e se elas voltam presencialmente nesse ano. As aulas não pararam, né? Na maior parte das escolas, às vezes a dificuldade de acesso ao conteúdo gerado, mas ir à escola não tem nenhum aluno em São Paulo indo neste momento. Prefeitos de cidades do ABC avaliam a possibilidade de retomar aulas presenciais só em 2021. A data indicada pelo governo de São Paulo, 8 de setembro, mas é só uma indicação. O governo do estado ainda não crava essa data, até porque ali critérios que têm que ser cumpridos pelas regiões para que essa data possa ser de fato colocada em prática. E é algo que tem que funcionar para o estado inteiro. 28 dias na zona amarela de classificação do estado para a Covid-19. Como a gente tem tido aqui a recusa, inclusive, de algumas regiões em relação à pandemia, há dúvidas sobre essa data. Porém, Mauá, Santo André, Rio Grande da Serra já definiram que alunos não voltarão neste ano. E em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, disse que essa decisão foi baseada em uma pesquisa de opinião com pais e com educadores. Na rede municipal, 92% dos pais e mães de creches não retornariam com as crianças e das MFs 95%. Então isso mostra que ainda não há por parte dos pais e mães segurança para o retorno. A gente tem criado ferramentas, instrumentos para dar acesso à internet e também acesso aos conteúdos para todos os nossos 38 mil alunos. É a dúvida do momento, né, Thaís? Volta, não volta às aulas? Manaus está voltando, São Paulo está estudando aí a retomada para setembro. Rio de Janeiro ia voltar segunda-feira em escolas particulares, mas já não vai mais. Já não vai mais. O Luiz Felipe Pondé está conosco aqui para falar sobre esse projeto aí da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo e sobre esse assunto em geral. É uma dúvida, né, Pondé? Até mais que uma dúvida, é um dilema, né? O pai às vezes precisa voltar ao trabalho por causa da retomada da atividade econômica, para não perder o seu emprego, não tem com quem deixar o filho, a escola está fechada, tem pai que está de home office e está preocupado se o filho não for para a escola em caso de reabertura, se ele vai perder conteúdo. É uma situação que está mexendo muito com a vida das famílias, Pondé. Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Olha, a primeira observação que eu faria é uma observação um pouco de fundo. É o seguinte, a ansiedade que a pandemia gera em nós é diretamente proporcional ao fato de que a nossa sociedade, aí não me refiro só à brasileira, ela tem tido, nas últimas décadas, no último século, grosso modo, razoável controle sobre uma série de processos, tá? Nós somos uma cultura que tem estado acostumada, pelo menos depois do final da Guerra Fria, a um horizonte em que as coisas pareciam estar seguramente organizadas. Por que eu começo falando isso? Porque nós estamos sofrendo muito mais com o fato de que a gente não encontra fórmulas para resolver esses problemas do que sofreram, por exemplo, as pessoas que passaram pela gripe espanhola, que foi muito pior do que essa até agora. Isso é importante lembrar pais, professores, inclusive quando olhar para o governo e não esperar do governo uma solução fechada nesse assunto, por exemplo, porque não tem fórmula. Nova York não tem mais caso ou quase nenhum, então vai voltar às aulas. Chicago não está na mesma situação. Indiana não tem retorno às aulas porque ainda tem casos crescentes, só para comparar com os Estados Unidos, né? Então, aqui, a tendência é que haja mesmo uma certa fragmentação das decisões. E isso daí, eu comecei falando da ansiedade, porque nós estamos viciados a querer encontrar uma solução para tudo. E nesse momento é muito difícil. Agora, eu diria, Pedro e Thaís, que a ideia da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo para passar a bola para os pais, eu acho uma ideia um pouco... no mínimo, objeto de mais, seria necessário mais discussão. Porque primeiro passa a mensagem de que o governo está querendo passar a bola para os pais, passar a responsabilidade para os pais, né? E aí, porque a gente sabe que de um lado os pais querem que volte, porque tem problema de como essas crianças ficarem em casa, principalmente as mães que trabalham. Por outro lado, eles não querem que voltem porque têm medo, os professores também têm medo, os professores das privadas
querem voltar porque estão perdendo o emprego e provavelmente mais vão perder o emprego, perder salário. O das públicas é diferente, pelo menos no sentido imediato da perda de emprego. Então, você tem uma situação que é de fato um tanto desorganizada e exigiria uma atenção, na minha opinião, mais próxima da posição do governo, que é ir acompanhando passo a passo, ver como evolui a epidemia e não simplesmente tomar uma decisão de que o ano acabou ou de que os pais vão tomar a decisão. Não, os pais não podem tomar essa decisão sozinhos. Eles estão apavorados, assim como os donos de escola, e eu acho que a mensagem que essa lei passa pode ser bem intencionada, mas eu acho que é uma mensagem que é duvidosa e parece como se o governo municipal estivesse querendo um pouco se eximir da decisão difícil, que é como organizar algo que ninguém tem fórmula para organizar. E acho que tem uma decisão ética também aí que vai ser tomada em algum momento, não é, Pondé? Porque escolas particulares dizem que têm mais recursos e estão mais preparadas para oferecer um espaço maior, álcool gel, toda essa parafernália de combate e prevenção à Covid do que as escolas públicas. E aí a decisão do poder público é permitir a volta primeiro em escolas privadas, beneficiando aqueles que podem pagar, ou fazer a volta conjunta, que é o que já o governador João Dória disse que vai acontecer aqui em São Paulo, mas, de alguma forma, adiando a volta das aulas nas escolas privadas, que, pelo menos em tese, teriam mais condição. Tem um debate bem delicado aí, né? Tem, porque inclusive ele está intimamente associado ao fato de que a maior parte das crianças não tem nenhuma condição de acompanhar o ensino remoto por conta de que tem internet muitas vezes não muito boa, não tem celular disponível na mesma capacidade, não tem computadores suficientemente em casa, e há aí uma inversão muito típica da nossa época, que é quanto menos renda, mais filhos. Quanto mais renda, menos filhos, né? Estatisticamente falando. Então, os alunos de escola privada são aqueles que estão, de alguma forma, conseguindo acompanhar mais ou menos o conteúdo escolar remotamente. Os alunos de escola pública são aqueles que, em grande parte, não conseguem acompanhar porque não têm ferramentas para isso. Só que, por outro lado, as escolas privadas estão quebrando, certo? Elas estão quebrando porque os pais estão pondo em xeque... Nossa, e as de educação infantil, então, não é, Pondé? Aí a situação é muito delicada, né? Muito delicada. Educação infantil, então é uma situação bastante delicada, porque não se tem fórmula. E a gente está acostumado a aplicar fórmulas de gestão. Eu acho que é preciso paciência, segurar a ansiedade e esperar ver como que a epidemia evolui caso a caso. E uma coisa eu acho interessante, Thaís, que é o seguinte, pensar em fórmulas. Recentemente, um dos vereadores, se não me engano, falou que a gente não precisava pensar no ano escolar colado no ano. Isso. Ou seja, que 2020 poderia ser feito em 2021, inclusive quase fazendo uma analogia com o hemisfério norte, que o ano escolar não coincide com o ano, né? Começa no segundo semestre. O calendário, agora, né, Pondé? O calendário escolar. O calendário, isso. Exatamente, o calendário escolar. Então, assim, talvez fosse possível se pensar formas de resolver o problema do conteúdo fora da sala de aula, com comunidade, com líderes comunitários, de repente com igrejas organizadas, com secretarias do governo que tirassem a escola do formato físico, mais ainda e tornando mais possível situações em que pessoas vão e dão aula em locais que não sejam na sala de aula, já que o aglomerado de pessoas na sala de aula é sempre mais perigoso. E nesse sentido, talvez não só descolar o calendário do ano, mas também ser mais criativo na solução de como colocar conteúdo para as crianças, porque o problema não é só bombar o ano, né? Bombar o ano, você pode dizer que não bombou, você pode começar tudo de novo, né? É claro que se perde um ano, mas veja, nós estamos diante de um problema muito maior do que perder um ano escolar, né? Quando você fala das perdas que a pandemia causa. Mas eu acho que também é importante nessa discussão como as crianças ficam psicologicamente no seu cotidiano. É claro que os pais também associado a isso. Então, eu acho essa decisão, esse projeto da Câmara de Vereadores de São Paulo
precisava ser pensado mais, e manda uma mensagem tipo, olha, a gente quer se eximir da decisão, a decisão está com os pais. Os pais já estão tão estressados, e são estressados há muito tempo, né? Grupos de WhatsApp de mães de escola de criança podia ser matéria de filmes de terror, né? É verdade. E nós estamos recebendo aqui muitas mensagens, viu, Pondé? É muito importante a gente debater esse assunto, né? Porque é um dilema, né, que chega aqui e é o caso de muitas famílias. O caso, por exemplo, do pai e da mãe que precisam trabalhar, não pode deixar com o avô por causa da recomendação aí de saúde, e aí eles têm um filho que já teria idade para ficar sozinho, mas não tem condições de cuidar do irmão, que é mais novo, ou da irmã. Esse mais novo não tem condição de ficar sozinho, então tem que voltar para a escola, mas aquele que estaria mais preparado para um retorno gradual é aquele que tem mais discernimento, aquele que tem mais idade, aquele que está no momento da escola, no ensino fundamental, já o próximo ali do ensino médio. E aquele da educação infantil que precisa, né, de alguém para cuidar enquanto os pais estão trabalhando, esse, se voltar para a escola, vai ser muito difícil o trabalho dos professores ali, colocar máscara, evitar o contato, né? São crianças, né? Elas foram acostumadas a brincar, pegar uma nas outras. Então, é realmente uma situação muito desconfortável para todas, mas sem uma tranquilidade, um protocolo seguro que convença os pais, né, de que os filhos estão em segurança para voltar para a escola. Eu acho que a gente não vai ter uma solução para esse caso não, né, Pondé? E Pedro, assim, quando menor a criança, mais ela é, como falam os médicos sanitaristas, epidemiologistas, quanto menor a criança, maior possibilidade de ela colher material biológico e trazer para dentro de casa. Material biológico aqui, no caso, material de contágio, né? Quanto menor é a criança, exatamente pelo que você falou. Porque uma criança que já tem mais discernimento, ela já sabe, em alguma medida, tomar algum tipo de cuidado. Claro, lavar a mão, que colabora, né, com os professores. É claro. Né? Então, nesse sentido, me parece que, por exemplo, uma prefeitura que decide, vou fazer uma analogia aqui, porque a situação é uma situação que ninguém tem fórmula. Isso é importante que as pessoas entendam isso, porque a gente hoje é muito viciado em querer que se tenha uma fórmula. Isso está em toda parte. Fórmula de ser feliz, fórmula de ter sucesso, fórmula de prosperar, fórmula de lidar com o sofrimento. E não tem, não, Pondé? Você não pode passar para a gente? Não tem nenhuma fórmula, apesar de que tem um mercado gigantesco de fórmulas. Eu diria que entre uma prefeitura que tomou, como vocês citaram algumas, que tomou a decisão, a aula só volta em 2021, e uma prefeitura que decide passar a bola para os pais, eu acho que o primeiro caso é menos ruim do que o segundo, certo? Acho que é menos ruim do que o segundo. Mesmo que a gente chegue lá por volta de novembro e você já tenha uma situação mais tranquila com a pandemia, certo? Em alguns lugares, como está no Amazonas e Manaus, uma decisão como essa põe no horizonte dos pais a seguinte questão: olha, não vai ter escola até fevereiro de 2021. Agora, se organizem, pensem em soluções, do que uma situação que quer dizer que é democrática, certo? Quer dizer que é uma solução que está se abrindo para os pais, quando, na verdade, tudo que os pais querem é, pelo amor de Deus, alguém me diga o que eu faço, certo? Então, eu acho que é menos ruim. Quando eu digo menos ruim, é porque eu quero dizer que não é ideal. É menos ruim, me parece, uma prefeitura que diz, olha, dentro do quadro de insegurança, vai e volta, melhora, piora, melhora, não vai ter aula até fevereiro de 2021. Senhores pais, senhoras mães, se organizem, façam seus corres, como as pessoas falam, façam seus corres familiares, com amigos, montem grupos para como que toma conta dessas crianças, vamos ver quem que pode, quem que não pode, do que deixar uma situação como essa de amplitude, de governança governamental na mão de pais que estão ali levando uma surra da situação em que se encontram. Luiz Felipe Pondé, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, filósofo, sempre conosco no Jornal Gente. Obrigada, hein, Pondé, por colocar Obrigado aqui. Vocês. Isso mexeu demais com os nossos ouvintes, tem gente concordando com você, gente discordando, mas isso que é bom, a gente coloca o nosso ouvinte para pensar. É assim mesmo. Muito obrigado. Bom fim de semana, um beijo. Vocês também, beijo. Tchau, Pondé.